Olá pessoal, essa casa que está aí ao fundo é a famosa e famigerada mansão Boleskine. Ela fica às margens do Lago Ness. O Lago Ness é aquele em que há supostamente um monstro vivendo. Pois bem, Aleister Crowley adquiriu essa casa em 1919 e nela teria invocado 12 demônios. A partir daí, a casa passou a ser amaldiçoada, trazendo tragédia para todos os seus proprietários. Até mesmo um famoso roqueiro se arrependeu de a ter comprado. Nesse vídeo, nós vamos tratar de um dos personagens mais polêmicos de todos os tempos. Se você pesquisar na internet sobre qual o bruxo mais poderoso da história, certamente vai encontrar Aleister Crowley. Quando eu era criança, esse nome me dava arrepio. Eu o via como a pura manifestação do demônio. Eu evitava até mesmo dizer o seu nome. Bom, Edward Alexander Crowley, conhecido como Aleister Crowley, foi um mago e ocultista e escritor, e se denominou a Grande Besta 666. Esse mago, bruxo, ou qualquer outra denominação que se queira dar, ele influenciou muita gente famosa. Os primeiros a fazerem menção a Crowley foram os Beatles, nada mais nada menos do que os Beatles, na capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Depois, outros artistas como Jimmy Page, Rolling Stones, Ozzy Osbourne, David Bowie, e aqui no Brasil, Raul Seixas e Paulo Coelho citaram Aleister Crowley nas suas obras. A música Viva a Sociedade Alternativa da dupla Seixas e Coelho é uma menção à doutrina pregada por Crowley. A série Supernatural, que passa na Netflix, também já fez menção ao bruxo. Aleister Crowley foi uma pessoa enigmática que praticou magia negra e cultos satânicos regados por orgias sexuais. Ficou conhecido como o homem mais perverso do mundo. Problemático desde criança, ele era odiado pela própria mãe, que o chamava de a besta. Nesse vídeo, vamos tentar entender um pouco a misteriosa personalidade de Aleister Crowley. E também vamos tentar entender como ele influenciou toda uma geração de artistas. Então, vamos lá. Edward Alexander Crowley nasceu em Warwickshire em 12 de outubro de 1875, filho de um rico empresário do ramo da cerveja. A mãe desde cedo detestava o garoto e frequentemente o humilhava, chamando-o de a besta. A sua família pertencia a uma seita cristã altamente conservadora de nome Irmandade Reservada, do qual seu pai era missionário. Essa seita via no sexo um ato pecaminoso, o Natal como um ritual pagão e o Papa Pio IX como um anticristo. Toda essa situação moldou em Crowley uma personalidade doentia. Aos 11 anos matou um gato e se vangloriava disso. Em fevereiro de 1880, Edward ganhou uma irmã que sobreviveu apenas 5 horas. Crowley escreveu depois que não ficou de forma alguma perturbado ao ver o corpo da irmã, pois aquilo não era da sua conta. A indiferença diante dessa morte já mostrava o tipo de pessoa que ele era. Aos 11 anos de idade, Edward ficou órfão do pai, que morreu de câncer na língua. Após essa morte, ele foi matriculado numa escola particular tradicional, mas foi expulso por tentar ter relações sexuais com outro aluno. Com a perda do pai, Edward renegou o cristianismo. Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais cético com o cristianismo e procurou agir de maneira contrária aos preceitos cristãos. Ainda adolescente, mostrou interesse no esoterismo. Em 1895, ao entrar para cursar filosofia na Universidade de Cambridge, mudou seu nome para Aleister. Ele reclamava da sonoridade do seu nome original. Depois mudou o curso para literatura. Ainda jovem, destacou-se no xadrez e adorava escrever poemas eróticos. Gostava também de escalar montanhas. Era extremamente promíscuo. Frequentador assíduo de prostíbulos e usuário quanto mais de drogas. Defendia que elas aproximavam as pessoas dos planos espirituais. Em 1903, casou-se por conveniência com Rose Edith Kelly e foi passar o lua de mel no Egito. Isso porque o irmão da garota
era amigo do escritor Somerset Maugham, que posteriormente criaria um personagem inspirado no bruxo. Para quem não sabe, Somerset é considerado um dos maiores escritores da língua inglesa de todos os tempos. No Egito, uma entidade chamada Aiwass, que seria a emissária do deus egípcio Hu-Parkrat, teria ditado para Crowley o famoso Livro da Lei, que defendia a liberdade individual e espiritual. É nesse livro que se encontra o lema do mago: faça o que você quiser. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Essa obra foi o alicerce para a religião Telema, que foi fundada por Crowley. Nos cultos havia a prática de magia negra e de orgias. Alguns historiadores defendem que havia sacrifício humano, mas não há respaldo documental para essa tese. Crowley fundou ainda o Collegium ad Spiritus Sanctum, uma escola que ensinava rituais religiosos do grupo. Do seu casamento teve uma filha que tinha o nome de vários demônios: Nuit, Ma, Hathor, Hecate, Safo, Jezebel, Lilith Crowley. A garotinha faleceu com apenas 2 anos. Em 1898, viajou a Zermatt, na Suíça, quando conheceu o químico Julian Baker, com quem começou a discutir alquimia. Baker, posteriormente, apresentou Crowley a George Cecil Jones, que era membro de uma irmandade ocultista chamada de Ordem Hermética da Aurora Dourada. Após ingressar na seita, Crowley logo subiu na hierarquia. Há historiadores que afirmam que ele havia sido contratado pelo Serviço Secreto Britânico para espionar o grão-mestre da Aurora, MacGregor Mathers, que era de esquerda, mas não há provas contundentes nesse sentido. Nesse mesmo ano, Crowley se muda para um apartamento grande onde separou 2 cômodos. Um seria usado para magia branca e outro para magia negra. Pouco tempo depois, ele convidou Alan Bennett, membro da Aurora, para morar com ele, pois queria aprender mais sobre magia cerimonial e enteógenos, que são plantas capazes de alterar a consciência humana. Em 1909, Alistair viajou à Argélia, onde invocou 30 demônios numa cerimônia marcada por orgias e sacrifício de animais. Dentre eles estava o demônio Choronzon, que seria representado pelo número 333, metade do da besta. Aceita-se que ele seria o aspecto feminino do diabo e que seria responsável por alucinações terríveis. Em 1913, Crowley começou a realizar magias e rituais que envolviam atos sexuais com outros homens. Com o intuito de divulgar os seus rituais de magia, mudou-se para os Estados Unidos em 1915. Posteriormente, mudou-se de novo para a Sicília, onde fundou a Abadia Telema. Lá havia culto da seita que incluíam orgias e magia negra. Foi nessa abadia que um seguidor do grupo, Hal Loveday, morreu após beber sangue de um gato sacrificado. Por causa desse incidente, Crowley foi expulso da Itália. Em 1919, Alistair compra a mansão Boleskine, que ficava em Inverness, às margens do Lago Ness. Foi na casa de Boleskine que ele tentou contactar o seu anjo da guarda através da invocação de 12 demônios. Essa casa ficou amaldiçoada. O Major Edward Grant, que adquiriu o imóvel nos anos 60, se suicidou deitado na cama em que Crowley dormia. Posteriormente, a residência foi comprada pelo guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, que se sentia mal no local e nunca dormiu lá. Em 2015, a mansão pegou fogo num incêndio de origem nunca esclarecida. Em 1919, houve uma divisão na Aurora Dourada, tendo o grão-mestre Mathers sido deposto. Crowley tentou acabar com a rebelião, mantendo Mathers no comando da seita, mas não conseguiu. Na década de 20, Aleister Crowley foi chamado pela imprensa britânica do homem mais perverso do mundo. Nunca teve muitos seguidores e não lucrou com a sua seita. Na verdade, ele perdeu toda a sua fortuna. Crowley acreditava ser a reencarnação do famigerado Papa Alexandre VI. Todo dia ao pôr do sol, ele conduzia rituais ao deus Ra, e era comum que seus seguidores, durante tais celebrações, se cortassem com lâminas a fim de conseguir favores de supostas divindades.
Em 1930, conheceu o poeta português Fernando Pessoa, entusiasta da astrologia, que o ajudou a simular a sua própria morte em Portugal. A razão era fugir de amantes e da sua conta no hotel luxuoso em que se hospedara. O bruxo reapareceu em Berlim pouco tempo depois. Alistair morreu de bronquite crônica em 1947 em uma humilde pensão em Hesse, Inglaterra. Estava pobre, viciado em álcool e drogas e quase sem seguidores. Ao ser atendido pelo médico, ele implorou para que esse lhe desse uma dose de heroína. Em virtude da negativa do médico, ele rogou uma praga. Resultado, menos de 24 horas depois, o médico simplesmente morreu. Mesmo com esse final melancólico, em 2001, uma enquete da BBC colocou Alistair como o terceiro mais importante britânico de todos os tempos. Não é mole? Terceiro maior, mais importante britânico de todos os tempos. O escritor Paulo Coelho e o cantor Raul Seixas fizeram menção a Crowley na sua música Viva a Sociedade Alternativa, e essa música dizia: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A tal lei ainda existe e é reconhecida como uma religião no Reino Unido. Se você procurar na internet, vai encontrar publicações dessa seita. Outras seitas polêmicas, como a Cientologia, foram influenciadas por Aleister Crowley. Pois é, ele foi um cara para lá de polêmico. Não sei bem, eu não entendo bem o que ele tinha, mas ele conseguiu virar uma espécie de ícone para uma porção de artistas. É isso aí, pessoal. Valeu!